Sim. Paulo, Josué, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha. Talvez você deva conversar com alguém. É um livro muito interessante, tem 446 páginas, escrito por uma psicóloga, colunista do New York Times. Ela se chama Lori Gottlieb. Na obra, o enredo é contado em primeira pessoa. A personagem é uma psicóloga que fala da sua vida pessoal, ao mesmo tempo em que reflete sobre narrativas dos seus pacientes. Claro, trata-se de uma ficção, uma história inventada, mas que em muito pode se parecer com a rotina da autora. E a parte que eu quero destacar é quando a personagem decide romper o relacionamento com seu namorado porque ele não está a fim de conviver com o filho dela, um menino de 8 anos. Tudo parecia estar bem até que o namorado pontua que não será capaz de conviver com uma criança debaixo do mesmo teto. A mulher fica muito incomodada porque percebe que ele quer casar com ela, ele parece mesmo estar apaixonado, mas não quer dividir a atenção com a criança. Quer poder ter a possibilidade de viajar com a futura esposa no final de semana, chegar em casa do trabalho e sair para comer sem se preocupar com uma terceira pessoa. Então ela diz: quer a privacidade de um casal, não a sensação de uma família. Quando soube que ela tinha um filho, talvez disse a si mesmo que não era o ideal, mas ele não comentou nada porque pensou que ele iria tentar, talvez ele iria conseguir, mas não conseguiu lidar com a situação. E é interessante porque todo o livro vai se passando com o sofrimento então dessa mulher que precisa romper o relacionamento. Aliás, ela então não cogita continuar porque ele deixou bem claro que não iria conseguir se adequar à criança. Então, em todo o enredo, ela fala desse sofrimento e o título do livro é justamente porque, ao falar com uma amiga, a amiga diz: mesmo sendo psicóloga, talvez você deva conversar com alguém, porque questões amorosas dos nossos afetos mexem com nossas coisas mais profundas. O psicanalista Jacques Lacan dizia algo mais ou menos assim: o desejo que sustenta todos os nossos desejos é estar no desejo de alguém. Ou seja, quando nós nos sentimos apaixonados, amados, é muito difícil sair dessa relação. Mas a história narrada nesse livro a gente escuta por aí, ou até mesmo a gente pode presenciar em relações próximas da gente. E quantas vezes, talvez diferente do livro, da autora, no caso, da personagem que ela criou, a pessoa que tem o filho ou filhos não consegue perceber que suas crianças não são bem-vindas nesse novo relacionamento, né? Quantas vezes, tomada por uma paixão avassaladora, a pessoa deixa de ver ou até ela finge não enxergar que as crianças estão sofrendo. E nem sempre eu sei que é tão fácil a gente refazer a vida amorosa depois que a gente tem filhos. A gente escuta tantas histórias de maus tratos, judiações, maldades, né? O caso mais recente foi essa semana, quando então uma mãe teria dado remédios para o filho de 7 anos, colocado o corpo numa mala e jogado no rio, tudo isso feito com a ajuda da sua companheira, né? Mas como a autora do livro reflete, quem é pai ou quem é mãe é convocado a abrir mão talvez dos seus desejos pessoais, até desistir de um amor, como ela coloca, se isso for necessário para a garantia do bem-estar e da segurança das crianças, né? E isso não é fácil. Dirce, esse homem retratado no livro, ao dizer que não consegue conviver com essa criança, ele desiste ele de fato a amava ou ele não consegue realmente por uma questão própria dele?
Olha, ele pode amar muito essa mulher, mas talvez por questões dele ele não consegue lidar com o dividir da atenção. E ainda achei muito interessante a narrativa, porque ele diz logo, ele tem uma renúncia quando ele diz, então eu vou talvez sair dessa relação, eu não vou conseguir continuar, do que ir morar com essa mulher e de forma camuflada, talvez judiar dessa criança, ou enfim, fazer com que essa criança tenha um sofrimento às custas talvez da felicidade ou do bem-estar dele na relação dele. Os dois, na verdade, se veem em conflitos, a mãe e o pai. E, claro, eu penso que para quem assume uma relação e que, por exemplo, alguém que casa com uma pessoa que tem filhos, também precisa fazer muitas renúncias. Afinal, crianças correm, falam, têm necessidades, têm demandas, precisam de atenção, de fato, precisam de dedicação. Crianças, adolescentes têm suas questões também. Então, para os dois é um desafio. E penso que quem se coloca numa situação dessa, quem se apaixona, enfim, está diante disso. E quando a gente se apaixona, tem grande chance de ficar bobinho, né? A paixão, né? A paixão pode nos levar, digamos, à loucura de não enxergar mais. Aliás, a paixão anda de mãos dadas com a loucura, esse é um risco. Fiquemos atentos. Os gregos já colocavam na palavra patos de patologia, paixão. Do excesso, talvez. Mas que é bom estar apaixonado também é. Tá bem, Dirce. Bom dia! Tá certo, Dirce Becker Delvin, as grandes ações nas 3 casas de Gasper e Lajeado.